Vamos para a nossa aula sobre delineamento inteiramente casualizado. O delineamento inteiramente casualizado, pessoal, ele é o delineamento mais simples, tá? De todos os delineamentos experimentais que nós vamos ver ao longo desse período, tá? E os experimentos aí vão ser instalados de acordo com esse delineamento que a gente pode chamar de delineamento inteiramente casualizado ou delineamento inteiramente ao acaso, tá? Então, as duas formas são compreendidas, tá? E o que vem a ser? Ele é utilizado, pessoal, quando a gente sabe que as nossas unidades experimentais, tá? Elas são homogêneas e elas são uniformes. Então, sempre que elas são homogêneas, tá? Você sabe que não tem variabilidade em nenhuma das parcelas, nos tratamentos ali nas condições que vão ser impostas ali os tratamentos, então, quando elas são consideradas homogêneas, né, as unidades experimentais, então a gente aplica esse delineamento. Esse delineamento, pessoal, ele é mais frequentemente utilizado aí em laboratórios e em ensaios aí com vasos, tá, que são realizados aí dentro de casas de vegetação. Por quê? Porque nessas condições, eles conseguem controlar ali, né, os meios ali experimentais, tá, que vão ser perfeitamente controlados, e aí, então, a gente vai ter certeza que todo aquele trato das unidades experimentais vão ser homogêneas, tá bom? Ou seja, a variação que vai acontecer entre as unidades experimentais, ela é irrelevante, e ela não vai existir um procedimento lógico, né, para a gente obter em grupos aí de unidades experimentais semelhantes, tá? A homogeneidade, tá? A homogeneidade né, que vem sinônimo de homogêneos aí, tá? Então, a homogeneidade, pessoal, ela vai ser exigida aí no tocante ao material, tá? Ao ambiente, aos tratos culturais, enfim, qualquer operação que for realizada aí com esse experimento. Por isso que ela geralmente, né, como eu mencionei para vocês, ela é muito utilizada às vezes em laboratório, porque ali você já consegue controlar todas essas coisas, tá? O único componente aí que pode variar deliberadamente de uma unidade experimental para outra são os tratamentos, tá? Então, os tratamentos podem variar, mas as outras circunstâncias não, tá bom? Passando aqui. O D&C, pessoal, tá? Os únicos dois princípios que são utilizados no D&C, aí a gente vai chamar de D&C, que é a abreviação de delineamento inteiramente casualizado, tá? Então, ele usa ali a casualização, tá? E a repetição. Então, tá aí, né, as características aí. Então, vai usar apenas os princípios da repetição e da casualização, tá? A gente não vai precisar mais do controle local. Por quê? Porque o controle local, ele vai ser usado quando a gente sabe que há uma heterogeneidade ali nas nossas unidades experimentais, então faz jus ali ao uso de blocos, tá? Então, portanto, as repetições, elas não são organizadas em forma de blocos, tá? Os tratamentos, eles vão ser designados as parcelas de forma inteiramente casual, com números iguais ou diferentes de repetição, seja por sorteio, a forma que for usada para você colocar ali dentro das suas unidades experimentais, tá? Eu não posso simplesmente olhar para uma unidade experimental e falar assim, ela tá tão bonitinha, vou colocar determinado tratamento porque eu acho que esse é melhor. Não, tá? Então a gente vai tem sim que fazer um sorteio e de forma aleatória colocar aqueles tratamentos ali, de forma que todas as unidades experimentais tenham a mesma probabilidade de receber qualquer um daqueles tratamentos, tá bom? É preciso, então, o quê? Que a gente tenha uma homogeneidade para instalar esse experimento, tá? Então, não esqueçam disso aí. Bom, comparado aí com delineamentos mais complexos, tá? O delineamento inteiramente casualizado, ele vai apresentar aí algumas vantagens. Entre elas, quais são, tá? É um delineamento muito flexível, tá? Visto que o número aí de tratamentos e de repetições, ele vai depender apenas do número de parcelas que vão ser disponíveis ali para nós. O número dessas repetições, ela pode ser diferente de um tratamento para outro, tá bom? Pela falta aí de unidade experimental ou por acidente, tá? Pode acontecer, certo? Então, às vezes, vamos supor que estivesse trabalhando ali com animais, e às vezes, no meio do experimento, um animal morre. Então, eu posso sim, com ter um número diferente? Pode sim, tá? E isso não vai dificultar aí para nós a análise, tá? Eu vou gravar mais vídeos, a gente vai fazer um exemplo quando a gente tem aí o que a gente fala de parcela perdida, tá bom? Como que a gente faz isso?
No entanto, então, pessoal, a gente deve preferir usar o mesmo número de repetições, né? Deixar para esses números diferentes quando acontecer essa questão aí, for algo acidental, né? Uma perda de um animal, perda de uma planta, às vezes perda de uma lâmina lá no laboratório, né? Às vezes a lâmina se contaminou ali, então não tem como. Então aí você considera a parcela perdida e faz o processo da resolução, que a gente vai ver um exemplo depois, tá bom? A análise estatística, ela é simples, tá? Mesmo quando o número de repetições por tratamento for variável. Então, ela vai ser super tranquila, a gente vai ver isso depois, tá? E esse número de graus de liberdade aí, pessoal, do nosso erro experimental, que é o nosso resíduo, ele vai ser o maior possível, tá? E esse fato aí vai implicar em quê? Numa maior precisão do nosso experimento, quando as unidades experimentais, elas são uniformes. Mas aí há duas desvantagens, né? Porque ele exige, para a gente utilizar o DIC, ele exige a homogeneidade aí total dessas condições experimentais, tá? E ele pode também conduzir a uma estimativa de variância residual bastante alta, tá? Por quê? Porque ele não, uma vez que a gente não se utiliza do princípio do controle local, tá? Essas variações, exceto as devidas a tratamentos, elas são consideradas como variação ao acaso. E isso pode, então, fazer com que a nossa variância residual seja mais alta, tá bom? Mas, em si, é um experimento bastante simples. Tá? Então, aqui para nós, eu estou colocando para vocês aí um exemplo, tá? De um croquis. Então, aí eu tenho 20 parcelas, tá? Observe aí que eu tenho essas parcelas recebendo ali determinados tratamentos, tá? Então, a gente vê que a gente tem aqui, ó, temos 5 tratamentos, tá? O tratamento A, B, o C, o D e o E. Então, eu tinha 5 tratamentos ali, tá? Cada um deles aí foram repetidos 4 vezes, então a gente, né, tinha ali nossas parcelas, então eles foram distribuídos aleatoriamente ali nas minhas parcelas, tá? E aí todo delineamento, pessoal, ele faz uso de um modelo matemático, tá? Então, para o nosso caso do DIC, o modelo matemático nosso que a gente vai adotar vai ser Y e J, que é a nossa observação, tá? Que vai ser o valor observado na parcela que recebeu o tratamento I e na repetição J. Então, sempre quando a gente vê esse índice I aqui, tá? O I sempre vai se referir ao tratamento e o J ao número da repetição daquele tratamento. Então, o meu Y e J, tá? Então, esse valor observado, né, do iésimo tratamento na Jésima repetição, vai ser igual a quem? A soma de 3 fatores, tá? Mi, tá? Alguns livros consideram como M, tá? Esse livro mesmo do Banzato considera como M, tá? E o epsilon ali, quando a gente chama de erro, chama de E, tá? Mas eu peguei isso aqui como padrão, tá? Mas às vezes só troca aqui. Mas sempre vão ser 3 fatores. Esse Mi aqui, pessoal, é a média da nossa população, tá? Alguns autores até consideram como sendo aí uma constante, e aí ele sempre coloca, né, geralmente a média, até, mas é a média da nossa população, tá? Mas o efeito do tratamento, tá? Então, T é o efeito do tratamento I, né, dentro daquela, aplicado na parcela, mais o epsilon e J, tá? Esse epsilon e J vai ser o efeito dos fatores não controlados, ou seja, o meu erro, tá? Do iésimo tratamento, tá? Na Jésima repetição. Bom, só que qualquer modelo tem que ter algumas pressuposições, tá? Para que ele seja verdadeiro. Então, no caso aqui, a gente vai ver 4 pressuposições, tá? A aditividade, a independência dos meus erros ali, a homogeneidade de variâncias e a normalidade ali, tá bom? Então, o que vem a ser a aditividade, pessoal? Que os diversos efeitos ali do meu modelo matemático, eles têm que ser aditivos, tá? Ou seja, existe uma soma de efeitos e estes efeitos são independentes, tá? A independência diz respeito ao quê? Que os erros ou os meus desvios do meu modelo ali, eles vão ser conjuntamente independentes, tá? Ou seja, eles não vão ser correlacionados, tá? E a homogeneidade de variâncias, pessoal, são que todos os meus erros têm que ter a mesma variância, tá bom? E a normalidade é que os meus erros têm sim que ter uma distribuição normal. E aí a gente faz isso, né? Faz depois lá no nosso exemplo uma análise de resíduo para verificar todas essas pressuposições do modelo, tá bom?
A pressuposição sobre normalidade dos erros, ela é necessária por quê, pessoal? Para que a gente possa validar lá os nossos testes de hipótese, tá bom? Se a gente não tiver normalidade aí dos nossos erros, a gente não pode fazer uso, então, dos nossos testes de hipóteses, tá bom? Bom, e frequentemente, o que mais dentro dessas pressuposições que não se ocorrem, tá? Dentre essas 4 aí, pessoal, o que mais acontece de não ser verificado, né, de não acontecer, é a homogeneidade de variâncias, tá? Por quê? Porque para a gente fazer a aplicação da análise de variância, tá? Um teste de ANOVA, a gente precisa que essas pressuposições tenham sido atendidas, né? E a homogeneidade de variâncias tem que ter existido, tá? Então, quando a gente, antes de passar para a nossa ANOVA, a gente deve, né, verificar essa homogeneidade. Caso a gente esteja trabalhando com um conjunto de dados que não tem essa homogeneidade de variâncias, tá? O que a gente faz? A gente precisa transformar esses dados, tá? Usar algum tipo de transformação nos dados, de forma que a hora que a gente transforma esses dados, aplica aí o teste de homogeneidade de variâncias, a hora que a gente consegue obter homogeneidade nelas, aí sim a gente passa para usar a ANOVA, tá? Ou a análise de variância. Então é assim que funciona. E aí, o que eu falei para você, dentre aquelas 4 coisas, o que mais acontece de ser invalidado é a homogeneidade de variâncias. Então, por isso que sempre, dando qualquer conjunto de dados, o primeiro passo que a gente faz é verificar a homogeneidade de variâncias, tá? E existem vários testes, tá? Não é um único teste, tá? Um dos testes mais utilizados aí para verificar se essas variâncias são homogêneas, tá? É o teste de Hartley, tá? Ou também chamado teste da razão máxima ou teste do F máximo, tá bom? Como que funciona esse teste de Hartley, tá? A gente tem uma tabela com valores tabelados, né? Que a gente faz o valor calculado e compara com o valor da tabela, tá bom? Se esse calculado for maior que o da tabela, a gente rejeita H0. Se ele for menor, a gente não rejeita, então as minhas variâncias serão homogêneas, tá? Então, o que consiste, né, esse H calculado aí? A gente vai pegar a maior variância dentre aqueles tratamentos, tá? Dos grupos dos nossos tratamentos, fazer o quociente, né? Dividir a maior variância pela menor variância, tá? Uma vez que a gente vai fazer isso, a gente vai comparar, então, esse H calculado com o H, né, que são os valores críticos da tabela. E lá na tabela de Hartley, tá? Depois a gente vai fazer um exercício para a gente treinar isso aí, tá? Como que eu olho ele na tabela? Eu vou olhar em função do número de tratamentos, tá? Na horizontal, o número de graus de liberdade na vertical, que seria J menos 1, né? Repetições menos 1, vezes, em função do meu alfa, seja ele a 5% ou a 1%. Então, a gente tem tabela para 5 e tabela para 1, correto? Se esse, então, H calculado for maior ou igual do que esse H da tabela lá, o que a gente faz? A gente rejeita essa hipótese H0. E aí, ou seja, a gente rejeita a homogeneidade de variâncias, tá? Lembrando aí, que a nossa variância é calculada por essa fórmula, tá? Só que, pessoal, aqui na nossa disciplina, como eu falei para vocês, a gente vai usar muito a calculadora. Então, na hora que a gente for resolver o exercício, vou mostrando para vocês, a gente vai fazer tudo isso na calculadora, tá? A gente pode inserir os dados na memória, já obtém essa variância, tá? A hora que eu mostrar também como é feito no R, vocês podem resolver pelo R e também encontrar essas variâncias aí, tá? Constatada, então, né, que essas variâncias são heterogêneas, ou seja, elas não são iguais, né, não tem homogeneidade entre elas, a gente deve verificar. Será que essa, né, heterogeneidade, ela é regular ou ela é irregular, tá bom? Quando que ela vai ser irregular, pessoal, tá? Quando ela vai ocorre quando certos tratamentos, eles vão apresentar maior variabilidade do que outros. Então, aí a gente diz, né, que aí a gente tem uma heterogeneidade irregular, tá bom? Então, de um modo geral aí, a gente verifica que os números de parcelas são menores.
E a heterogeneidade regular, pessoal, ela vai ocorrer devido à falta de normalidade aí dos meus dados experimentais, tá? E é que existindo frequentemente aí certa relação entre a média e a variância dos diversos tratamentos que vão ser testados, tá bom? Se a nossa heterogeneidade for regular, tá? O que acontece? A gente vai buscar uma transformação aí para esses conjuntos de dados, tá? Para que eles passem a apresentar agora uma distribuição aproximadamente normal. E aí, dentre as transformações que a gente pode utilizar nesses dados, as mais comuns é a raiz quadrada, a angular ou a logaritma, tá bom? Depois também a gente vai ver um exemplinho aí que a gente vai precisar usar uma transformação dos dados. Aqui, então, agora a gente está um resultado obtido de um delineamento inteiramente casualizado, pessoal, no genérico, tá? Então, o que a gente tem aqui, basicamente, quando a gente vai fazer qualquer exemplo? Então, a gente tem aqui os tratamentos, tá? Que a gente aplicou ali nas nossas unidades experimentais. Aqui a gente apresenta as repetições, né? Que são J repetições. Então, o que a gente vai fazer? Para cada linha do tratamento, a gente vai fazer um total, tá? Que aí o total desse tratamento a gente vai chamar de Y1 ponto, tá? Porque esse pontinho aqui, ó, significa o quê? Ele está no lugar do J. Significa que eu fiz a soma de todos os tratamentos uns em relação a relação à repetição, tá? Agora, quando eu pego aqui os tratamentos, tratamento 2 e faço a soma de todas as repetições, eu denoto por Y2 ponto, tá? E assim por diante, para cada um dos tratamentos, tá? Lembrando que aqui a gente, né, depois pode tirar a média, tá, desses tratamentos. E aqui também eu não coloquei, mas a gente pode também já calcular a variância para esses tratamentos, porque a gente vai precisar lá na hora que a gente for aplicar o teste de Hartley, tá? E é quando a gente tem aqui, ó, a soma total, né, de todos os valores, quando eu pego aqui, ó, dentro do meu, da minha tabela aqui, eu somo todos os valores, a gente chama de Y ponto ponto, ou seja, são todos os valores somados, tanto em relação ao tratamento quanto às repetições, tá? Por que eu estou mencionando esses detalhes aqui, pessoal? Porque eles vão ser encontrados aqui nas fórmulas, tá? Então, para a gente lembrar como que é cada uma dessas fórmulas, tá? Como que então, pessoal, aí, para a gente chegar nessas fórmulas aí, a gente sabe, né, para a gente obter a nossa análise de variância, a gente isola o erro lá no nosso modelo matemático e aí a gente vai fazer, então, buscar estimativas dos parâmetros, tanto para MI quanto para TI, certo? E aí a gente utiliza o quê? Método dos mínimos quadrados. Vocês já viram esses métodos dos mínimos quadrados em matérias anteriores, já devem ter visto até em outras disciplinas algumas aplicações, demonstrações dela, tá? Não vou aqui também demonstrar, até pelo fato da gente estar de forma virtual, acho que para nós também não vem ao caso. O interessante é a gente realmente pegar um exercício e saber estudar ele, fazer a análise dele e chegar à interpretação. Então, uma vez que a gente faz ali, né, aplica o teste dos mínimos quadrados, então, para a gente minimizar essa função, a gente faz as derivadas parciais, tá? E aí a gente assume uma restrição, a gente assume que a restrição, que a soma dos nossos efeitos de tratamento vai ser igual a zero. Então, uma vez que aí a gente assume né, esse somatório, então a gente consegue chegar nessas expressões aqui, tá? Então, eu tenho aqui, ó, para eu encontrar a soma de quadrado total, tá? Ou seja, uma soma de quadrados do total, considerando aqui, então, todos os meus valores, basta eu fazer a soma de y e j ao quadrado. O que é meu y e j? Pessoal, cada uma dessas parcelinhas aqui é um y e j, né? O que aí vai variar o i, que é o número de tratamentos, em função de j repetições, tá? Então, eu faço a soma, então eu vou pegar aqui, ó, esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, tá? Se a gente fosse fazer manualmente, mas depois a gente vai ver que na calculadora é super tranquilo, a gente insere os valores na memória e a calculadora já nos dá esse resultado aqui. O que a gente não vai poder errar na hora de inserir os dados na calculadora, vamos supor que seria 10,1, uma observação. Se você colocar 1,1, é lógico que aí você vai errar. Então, a gente vai precisar mais de atenção para fazer calmamente os nossos cálculos, tá? Para não errar, tá? Por isso que eu falei para vocês que é uma disciplina, assim, vai ser mais braçal mesmo, tá bom?
Então, uma vez que eu fiz lá o soma de y e j ao quadrado, menos 1 que divide ij vezes y ao quadrado ponto, ponto. Quem que é esse y ponto, ponto? Ó, é a soma total de todos esses valores aqui, ó. Quando eu somo todos eles aqui, me dá esse total, então basta eu pegar esse total e elevar ao quadrado, tá? E aí essa soma de quadrados total, ela vai ser em função de um grau de liberdade. E como que vai ser esse grau de liberdade? É o IJ, que são o número de tratamentos, vezes o número de repetições, menos 1, tá? Então esse é o grau de liberdade para a soma de quadrado total. E a soma de quadrados de tratamento, pessoal? Essa soma, lembrando que essas somas de quadrados é o que a gente calcula para fazer a nossa análise da variância, tá? Então, a soma de quadrados de tratamento vai ser 1 que divide j, que é o número de repetições, somatório de y e ponto ao quadrado. Quem que é esse y e ponto? Ó, é essa coluna aqui, ó. É a soma de cada linha dos tratamentos, tá? Ao quadrado. Então, vai ser esse ao quadrado, este ao quadrado, mais esse ao quadrado, até o último lá, tratamento ao quadrado, tá? E aí a gente divide por j depois. Menos, tá? Observem que essa parcelinha aqui, ó, é a mesma que apresenta no soma de quadrado total. Alguns autores até chamam, dá um nome para essa letrinha, chama ela de G, e aí só carrega, tá? Porque ela se repete, tá bom? Então, aqui vai ser 1 sobre IJ, tá? Que multiplica a soma total ao quadrado. E o grau de liberdade para tratamento, pessoal, vai ser sempre o número de tratamento menos 1, tá? A soma de quadrado de resíduo, tá? Porque a gente vai ter duas causas de variação na nossa ANOVA, tá? A gente vai ter o tratamento e o resíduo, e a linha do total. O resíduo, pessoal, ele vai sair da diferença entre a soma de quadrado total menos a soma de quadrado do tratamento, tá bom? E o grau de liberdade aqui também do resíduo, a gente poderia também tirar por diferença, seria pegar, né, esse grau de liberdade aqui total, subtrair de I menos 1, então a gente coloca o I em evidência, então vai ficar aí que multiplica J menos 1, tá bom? Então, tá aí para nós o nosso quadro, tá? Da análise de variância, tá? Então, a gente vai ter aqui, a gente pode escrever ou fonte de variação, causa de variação, para seja lá o que a gente for trabalhar, né? Aí aqui a gente põe tratamentos, mas se eu estiver, por exemplo, trabalhando com variedades, a gente pode escrever, ao invés de tratamento, escrever variedades, cultivares, tá bom? Então, aqui vão ser os meus tratamentos, tá? O resíduo e a linha do total, tá? E aí, aqui a gente apresenta uma coluna com os graus de liberdade para cada um dos efeitos, tá? A soma de quadrado, certo? Que a gente vai ter calculado, a gente recoloca aqui, e o quadrado médio, tá? Quem que é esse quadrado médio aqui, pessoal? O quadrado médio, ele vai ser a soma de quadrado dividido pelo respectivo grau de liberdade. Então, se eu quero o quadrado médio para tratamento, eu vou pegar a minha soma de quadrados de tratamento e dividir pelo grau de liberdade do tratamento, tá? E aí, como que eu aplico o meu teste F, tá? Para eu verificar, porque a minha análise de variância, ela tem o intuito de verificar se os meus tratamentos, se há evidências que eles são iguais, não há diferença entre eles, ou se mostra para mim que há evidências de que eles diferem sim entre si, tá? Então, a gente vem lá, ó, no meu F calculado, vai ser a divisão entre o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do resíduo, ó, que tá aqui. É esse quociente. E aqui do lado, ó, só lembrando vocês, ó, como que eu obtenho aqui, ó, o meu quadrado médio de tratamento, né, é simplesmente pegar a soma de quadrado dividido por grau de liberdade, tá bom? Bom, aí a gente vai verificar o quê, tá? Vocês já devem ter visto aí também como que usa a tabela F em disciplinas passadas, tá? Então, esse aqui é o meu F calculado. A gente vai olhar lá no meu F tabelado. A gente vai olhar o nosso F tabelado, aí a gente vai ver, depende do grau, do nível de significância que nós estivermos usando, tá? A gente vai olhar em função do grau de liberdade de tratamento pelo grau de liberdade do resíduo, tá? Porque o que a gente está fazendo? A gente está usando o quociente entre o tratamento e o resíduo, então a gente usa os graus de liberdade dos dois para olhar na nossa tabela, tá bom? Se esse F calculado for maior do que esse F aqui, ó, da tabela, o que a gente faz? A gente rejeita a hipótese H0.
Ou seja, a gente observa que há evidências de que esses tratamentos diferem entre si. E aí, a partir do momento que a gente conclui que há diferença entre eles, o que a gente passa a fazer? A gente vai, né, pode agora sim aplicar um teste de comparações de médias. Por quê? Porque a minha análise da variância, ela só me deixa concluir se há diferença entre esses tratamentos ou não. Mas para eu saber qual dentre eles é melhor ou superior, a gente aplica algum daqueles testes de comparações de médias que nós vimos lá na uma das aulas anteriores de testes de significância, tá bom? Mas aí a gente também precisa, pessoal, lembra lá das nossas pressuposições do modelo? Quando a gente vai verificar todas aquelas pressuposições, a gente chama isso de análise de resíduo, tá bom? Então, para a gente verificar qual dentre elas, o que a gente pode aplicar, tá bom? No efeito lá, para que os efeitos sejam aditivos, lá no caso da aditividade, tá? Ela pode ser verificada através ali do teste de não aditividade de Tukey, tá? Que é aplicado aí para experimentos em blocos casualizados, tá bom? Os erros, tá? Os erros, a independência ali dos meus erros, pessoal, ela é garantida pela nossa casualização. Então, como o nosso delineamento já foi feito, né, a casualização, então essa independência aí dos erros já é garantida aí para nós, tá bom? Agora, para verificar que eles têm a mesma variância, né, ou seja, né, homocedaticidade, que é uma outra forma de usar, ou homogeneidade de variância, tá? Ela pode ser verificada, então, pelo teste do F máximo, ou teste de Hartley, né, que eu mostrei para vocês no slide, mas tem também teste de Bartley e tem outros também, tá? O que, no caso que a gente vai usar aqui vai ser o de Hartley, tá? E para verificar que os erros têm a distribuição normal, a gente pode usar um teste de normal de Shapiro-Wills, tá? Ou de Lilliefors, e tem outros também, tá? O que é o nosso objetivo aí nessa análise de resíduo, tá? É facilitar aí a interpretação dos nossos resultados e facilitando também a aplicação dos nossos testes de hipóteses, né, posteriormente, tá bom? E fazer essa análise de resíduo, o que é, tá? Segundo a Ibusabe e Moretin, né, eles consistem em a gente obter a estimativa do nosso erro, que é simplesmente, né, pegar o nosso valor observado menos a estimativa desse valor observado, tá? A partir do nosso modelo matemático. Então, a partir do nosso modelo matemático, que é mi mais ti mais o epsilon e j, então, né, a estimativa do meu epsilon e j nada mais é do que o y e j menos, né, o mi estimado menos o ti estimado, tá bom? Então, a técnica aqui que a gente vai utilizar vai ser a representação gráfica de quem? Dos pares ordenados, que é a estimativa de y e j, né? E a estimativa aí do epsilon e j, tá bom? Calma que no exemplo, depois eu vou fazer um vídeo só do exemplo para a gente ver como que isso funciona, tá bom? A maior utilidade aí para nós é a gente representar os resíduos padronizados, que esse resíduo padronizado a gente vai denotar ele por D e J, tá? Que vai ser o quociente entre a estimativa do epsilon e J dividido aí pela nossa raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, aquele quadrado médio do resíduo obtido lá na nossa análise de variância. Um outro resíduo que pode ser usado, tá? A gente não precisa necessariamente calcular todos eles, vai ser o resíduo estudentizado, que vai ser obtido, né, chamado aí denotado por Z e J, tá? Que vai ser o nosso epsilon e J, dividido pela raiz quadrada do quadrado médio do resíduo, que multiplica 1 menos V e J, tá? E esse V e J aqui, pessoal, é dado por essa equação aqui, tá? 1 que divide J, mais a minha estimativa ao quadrado do meu erro, IJ, que divide a soma de quadrado do resíduo, tá bom? As características aí do nosso gráfico com resíduos, ele pode fornecer para nós padrões quanto a identificar, por exemplo, possíveis inadequações do nosso modelo, tá? Por isso que a gente calcula esses resíduos aí, lança eles no gráfico para a gente verificar a forma que eles têm, o comportamento deles na realidade, tá bom? Então, prestem atenção agora
para esse desenho aqui, tá bom? Então, a gente observa aqui, ó, esse primeiro gráfico aqui, tá, pessoal? Ó, os valores, a gente está fazendo o gráfico dos valores, estimativa dos valores, tá? Observados em relação aí ao nosso erro aqui, ó, que a gente viu, desculpa aqui, que a gente viu no slide anterior aí, em função dos nossos resíduos padronizados, tá bom? O que a gente observa? O que é a nossa condição ideal quando a gente construir um gráfico, tá, pessoal? A nossa condição ideal é dessa forma aqui, tá bom? Quando as nossas 4 exigências do modelo elas estão satisfeitas, os nossos dados aqui, ó, eles vão estar dispersos, né, espalhados de uma forma, tá, meio bem homogênea, tá, tanto em cima quanto embaixo, e ali eu vou observar o quê? Que vai estar entre -3 e 3, tá vendo? Então, não tem um padrão aqui, tá? Olha já aqui para o gráfico B, tá? Aqui no B, a gente observa que quando a gente tem um gráfico dessa forma aqui, ó, tá vendo? Os pontos espalhados poucos aqui, eles vão aumentando aqui, ó, tá? À medida que vai aumentando o meu Y e J, tá vendo? Os meus valores aqui, ó, as minhas observações vão crescendo, aumentando dessa forma, tá? Então, isso aqui a gente verifica que há uma heterocedaticidade, tá? Ou seja, a variância, ela vai crescer com o Y e J, tá bom? E nesse caso aqui, ó, o gráfico C é o contrário do gráfico B. Também é uma heterocedaticidade, ou seja, nesse caso aqui, ó, as minhas variâncias não são homogêneas. Na minha condição ideal, sim, tá? A variância aqui é homogênea, aqui já não é. Tá vendo? Aqui a gente observa que essa variância, ela tá decrescendo à medida que o Y e J aqui tá aumentando, tá? Uma outra forma de heterocedaticidade, né, ou heterogeneidade de variância, é quando a variância cresce para valores de Y e J que tendem à média, tá? Então, a gente tem aqui meio em formato de um oval aqui, tá bom? Então, esse caso aqui também apresenta para nós aí uma heterogeneidade de variâncias, tá bom? Olha esse gráfico E aqui para nós. A gente verifica que também há uma heterocedaticidade, a variância ela decresce para valores de Y e J, tendendo para a média, tá? Então, olha, ela decresce, tá bom? Tendendo à média aí, tá bom? E nesse caso aqui, pessoal, a gente verifica que há uma maior incidência de observações nos extremos, tá vendo, ó? Tanto o extremo de cá quanto esse extremo de cá. E mostra para nós que a suposição de normalidade ela não está satisfeita nesse caso desse gráfico aqui, tá bom? Olha o gráfico F, pessoal, tá? Então, nesse gráfico F aqui, os erros, eles não são independentes. Por quê? Porque a gente está vendo que aqui, ó, que os nossos pontos, eles estão tendo uma correlação positiva, né? Então, entre os erros aí. Tá? Que é a mesma coisa que acontece aqui em relação ao G. No G aqui agora a gente verifica uma correlação negativa. Então, o gráfico F, o gráfico G, tá? A gente observa possíveis inadequações do modelo que foi adotado, tá? E aí sugere aqui para nós, então, procurar umas outras funções matemáticas, tá? Que vai expressar melhor esse nosso modelo. Porque dessa forma aqui a gente não vai conseguir, certo? Quando aí, pessoal, tá, as nossas pressuposições básicas impostas para a análise estatística dos dados, elas estão satisfeitas, tá? A gente espera, assim, então, que na análise gráfica dos resíduos feita com os erros ali, ou os desvios padronizados, a dispersão vai variar, que é aquilo que eu citei para vocês lá na condição ideal, entre -3 e 3, tá bom? Se ocorrer, por exemplo, valores acima de 3 ou abaixo de -3, a gente considera isso aí como sendo valores discrepantes, né? Ou nome famoso aí que a gente dá também, que é o outlier, tá bom? Então, o ideal aí, que é que obedecendo as pressuposições básicas, então, né, meu gráfico ali vai estar entre -3 e 3, tá bom? E quando há presença, pessoal, de dados discrepantes, tá? Há ausência de normalidade dos erros e heterocedaticidade, tá? Então, já fiquem atentos aí, quando a gente plota um gráfico, viu lá algum outlier, a gente já pode ver, então, que a normalidade dos erros ali não tem, e as variâncias ali vão ser heterogêneas, correto? E uma das alternativas, então, né, quando a gente detecta aí a ausência de normalidade, né, de heterocedaticidade, é a aplicação, então, da transformação dos dados, tá? A gente não pode usar aqueles dados originais, mas a gente pode, sim, efetuar uma transformação neles, tá?
para que a gente possa trabalhar e estudar aqueles dados ali, né? Ou fazer uma aplicação ali de análise não paramétrica naqueles dados, tá? Então, é assim que a gente procede quando a gente verifica, então, alguma dessas anormalidades, tá bom? Opa, passei no lugar errado aqui. Bom, e aí então agora a gente vai fazer o nosso exemplo, tá bom? E aí eu vou gravar uma aula específica só do exemplo, tá? Para o nosso vídeo não ficar tão extenso. Então eu te aguardo para o nosso exemplo, primeiro exemplo de delineamento inteiramente casualizado.